em um mundo de relatividades, Deus é absoluto. Exatamente esse tema. Vamos tentar entender aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Então, eu gostaria de ler com a igreja esses 2 versículos que nós vamos usar como base para a nossa reflexão aqui nesta noite, que está em Tiago, no capítulo 1, no verso 16 e 17, que diz assim: meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho no texto, nos versículos 14 e 15, nós vamos ver que Tiago apresenta uma progressão, o pecado como um processo progressivo na vida do ser humano. Vejam aí, versículo 14, na sua Bíblia. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago está querendo dizer para nós que o mal brota de dentro do ser humano. O ponto de partida dos atos do homem é o seu interior, é o seu coração. Jesus mesmo disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Então ele mesmo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o grande problema é esse coração que cobiça. Cobiçar é o que? É desejar coisas ou pessoas que não nos pertencem, coisas alheias de outras pessoas, a fim de satisfazer um prazer, não é? A fim de satisfazer um prazer egoísta. Tiago diz que isso vai acabar em morte. Isso acaba em morte. O fim disso é morte. Esse é o processo. E o fim desse processo é morte, não é? Então, lá na frente, no capítulo 4, ele vai dizer que as guerras e as contendas, né? Aqui eu abro um parênteses aqui, para fazer uma aplicação para nós. As guerras e as contendas, tanto nas relações conjugais, marido, mulher, nas relações interpessoais, nossas amizades, e até mesmo nas nossas relações comerciais. Essas guerras e contendas procedem de onde? Tiago vai dizer: das paixões que guerreiam dentro de nós, né? Como o nosso tema então é um mundo de relatividades, em um mundo de relatividades, Deus é absoluto, onde entra então aqui a questão da relativização, né? A relativização da verdade, a relativização da justiça, estão intimamente, estritamente ligadas aos nossos interesses particulares, aos nossos interesses pessoais, interesses
ou também ou de um grupo, né? Ou interesses de um grupo social. Portanto, meus irmãos, é necessário nós, para que isso vá adiante, né? Essas relativizações, nós precisamos então anular a verdade absoluta, precisamos anular a verdade universal, e a partir daí nós vamos dizer o quê? Cada um passa a ter a sua própria verdade. Então nós passamos por cima da verdade para satisfazer os nossos interesses particulares, interesses pessoais, e dizemos o quê? Essa é a minha verdade. Esta é a minha verdade, não é verdade? Por que será que as fake news, né, viralizam tanto e tão rapidamente? Porque elas satisfazem os interesses de um grupo. Então, meus irmãos, só para reforçar e fundamentar aquilo que eu estou dizendo, nós, voltando agora um pouquinho lá para Tiago, cada um é tentado pela própria cobiça. Cada um é tentado pela própria cobiça. Ok? Amém? Todos comigo aí ainda? Então, tendo dado esse pano de fundo, agora eu gostaria de meditar junto com os irmãos alguns pontos sobre o que Deus pretende falar conosco e nos ajudar a entender aqui, que em meio a toda essa fragilidade humana, em meio a toda essa vulnerabilidade humana e até a esse relativismo da verdade, existe um Deus absoluto e soberano, que governa soberanamente. Ele não muda. Há um Deus absoluto. Jesus Cristo é a própria verdade. Ele não muda jamais. O nosso Deus jamais muda. Então, Tiago diz no versículo 16: não se enganem, meus queridos irmãos. E aí ele vai para o versículo 17, que é o nosso ponto agora. São dois pontos que eu queria passar para os irmãos, para a gente poder refletir nesta noite o caráter e a bondade de Deus. Olha lá: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu. Veja o versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o que? Variação ou sombra de mudança. Não pode haver variação e nem sombra de mudança. Tiago está dizendo aqui que enquanto a origem do mal é o interior do ser humano, é o coração do ser humano, a origem das coisas boas, a origem das boas dádivas é Deus. A origem das coisas boas, a origem das boas dádivas é o Senhor, é Deus. Meus irmãos, no dia 6 de fevereiro, eu creio que todos acompanharam o terremoto que devastou várias cidades da Turquia. Morreram aproximadamente 50 mil pessoas, e dentre essas pessoas estava um pastor e a sua esposa, que morreram soterrados. Mas um menininho, seu filhinho de 10 anos sobreviveu, ileso. E corre um vídeo na internet em que esse menininho de 10 anos está no funeral dos seus pais, e ele faz uma oração a Deus. Ele ora a Deus e ele diz assim:
Permita-me ler a oração do Iel, se eu não me engano é o nome dele. Obrigado, Senhor, por tirar meus pais deste mundo perverso, deste mundo que está piorando a cada dia, para o seu paraíso. Eles estão seguros hoje, estão num lugar melhor, que é o seu lado. Obrigado por isso, Senhor. Eu não posso te agradecer o suficiente. Sofreremos, choraremos, mas logo nos alegraremos. Eles estão felizes e contentes por estarmos vivos. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque um dia poderei vê-los novamente. Agora ouçam, você é um Deus bom, e eu sei o quanto os ama, por isso que você os levou com você. Você os levou com você para que não sofressem. Nós te amamos, Pai Celestial. Eu não posso agradecer o suficiente, e sei que foi por tua misericórdia que eles foram arrebatados. Eu te agradeço, glorifico o teu nome. Amém. Essa foi a oração naquele funeral dos seus pais, lá na Turquia. Isso revela para nós algo extraordinário. Um garotinho de 10 anos sabe reconhecer a bondade, a fidelidade, o amor de Deus, mesmo em meio a uma situação como esta. Meus irmãos, Tiago nos ensina, logo neste capítulo, que Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. Enquanto que na tentação o inimigo tenta expor o pior de nós, na provação Deus estimula o melhor de nós. O melhor de nós. Vamos abrir o nosso coração, e receber com gratidão as boas dádivas, o dom perfeito que vem do céu, que vem do Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Isso pode nos animar, isso tende a alegrar o nosso coração, quando nós alcançamos uma compreensão de que, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a um mundo caótico, há um Deus absoluto, que reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre nós, sobre as nossas vidas. Veja o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Olhe para a sua vida, olha e veja o que Deus está fazendo na sua vida. Davi, no Salmo 34, versículo 8, escreveu com conhecimento de causa: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem experimentado a bondade de Deus? Você tem provado a bondade graciosa de Deus? O desafio que o Senhor nos faz nesta noite é: olhe e veja, Ele está governando, atuando, reinando sobre nós. Veja a sua bondade, veja o seu amor, tudo aquilo que Ele tem feito e realizado. Há um Deus absoluto que governa. Coisa boa. E o melhor de tudo isso, eu posso confiar inteiramente. Nós podemos confiar completamente, podemos confiar inteiramente nele. Sabe por quê? Porque além dele ser bom, ele não muda,
Ele é bom e não muda. Ele é bom e não muda. E aí nós vamos aqui para o nosso tópico 2. Não foi. Wilson, pode, por favor? Deus é bom e não muda. O versículo 17, a parte B, diz assim que descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Você já parou para pensar? Você já reparou quanto a gente muda? Quanto o ser humano muda? Às vezes para melhor, às vezes para pior, dependendo da situação, dependendo de como encaramos a situação, dependendo de como encaramos o problema. Tem um ditado que inclusive diz assim, que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, dependendo de como nós enxergamos, de como nós temos a percepção de enxergar a mão de Deus, dependendo de como nós podemos ver e experimentar o poder de Deus e a ação de Deus na nossa vida, nós podemos melhorar, nós podemos servir melhor, nós podemos adorar, nós podemos nos render mais e mais a Deus. O fato é que nós estamos sempre mudando. Às vezes a gente muda de hábito, às vezes a gente muda de gosto, né? Dizem que até o nosso paladar muda com o tempo. A gente vai mudando. Às vezes mudamos de ideia, mudamos de comportamento. Tem uma matéria que saiu da super interessante, acho que lá em 2012, que diz que foi feita uma pesquisa lá na Holanda, e essa pesquisa revela que a cada 7 anos, as pessoas trocam a metade do seu círculo de amizade. A cada 7 anos, as pessoas trocam a metade do seu círculo de amizade. Será que as amizades aqui no Brasil são mais consistentes, né? Bom, meus irmãos, o que importa para nós aqui nesta noite, o que Deus tem para falar para nós nesta noite, é que mesmo em meio às mudanças, mesmo em meio às nossas inconstâncias, mesmo em meio a tudo isso, nada disso pode alterar o caráter bondoso de Deus. Amém? Deus continua sendo o mesmo. A bondade de Deus não muda, a fidelidade de Deus não muda. Deus continua sendo bom, Ele continua sendo bom, justo, fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus não muda, Ele é fiel à sua palavra. Amém? Em 2 Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo algo maravilhoso, né, para nós. Isso é bom para nós, quando ele diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Nem mesmo a nossa infidelidade altera a fidelidade de Deus. Ele continua sendo fiel à sua palavra, as suas promessas. Quando nós lemos que desce do Pai das luzes é uma referência ao Criador dos céus e da terra, aquele que diz: haja luz, e houve luz. Amém? Nele não há mudança, meus irmãos.
Nele não há mudança, não há sombra de variação. Eu creio que o que Deus está falando para nós aqui nesta noite é que, mesmo em face a um mundo caótico, mesmo em face a um mundo esquisito que nós estamos vivendo, como o Thomas comentou, né, que essas crianças aqui estão sendo preparadas para encarar este mundo que nós estamos vivendo aí, e como ele disse, né, com a espada nas mãos, com o Evangelho, com a palavra de Deus, é o que pode nos preparar, porque esta palavra é absoluta, ela não muda, não sofre nenhuma alteração. Ele é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, e ela continua transformando vidas, ela continua operando nos nossos corações. Deus não muda, Ele é absoluto. O plano de salvação não mudou, meus irmãos. A palavra de Deus não mudou. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não mudou. Você está disposto, para a gente poder encerrar aqui nesta noite, você está disposto a se entregar mais, a se render mais? Está disposto a confiar mais em sua fidelidade, em seu amor? Está disposto a confiar mais na sua bondade? E se lançar mais aos pés de Cristo? Tem um hino do cantor cristão, né? Mais de Cristo, eu quero ter, mais do seu amor obter, mais de Cristo. Que esta noite Deus possa ter falado com você. Você está disposto a viver esta verdade? Nós estamos dispostos a viver esta verdade absoluta. Amém? Como é bom servirmos a Deus, porque nós sabemos que em um mundo de relatividades, Deus é absoluto. Deus é absoluto. Amém? Obrigado pelo teu amor, Senhor. Mesmo num mundo caótico em que vivemos, num mundo de relatividades, onde trocaram a verdade pela mentira, nós só temos que nos render ao Senhor, e reconhecer a tua grandeza, a tua bondade, a tua fidelidade em nossas vidas, e nos lançarmos cada vez mais nos teus braços de amor. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado porque tu nos amas. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus.